Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos para mais uma palestra. Hoje o nosso tema vai ser sobre valorização da vida, com o subtítulo O Valor do Tempo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peguei aqui o capítulo Pedi e Obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter, por objeto, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, com esse pequeno trecho do Evangelho, falando da importância da prece, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a equipe espiritual que nos acompanha sempre, que a gente tenha Jesus como mestre, modelo e guia para toda a nossa caminhada. E que assim seja. Então, dando continuidade aí à nossa palestra, nós vamos falar do valor do tempo. E nós vamos nos remeter à nossa infância, que quando a gente está lá naquela fase tão gostosa, com os pais, avós, tios, a gente lembra que muitas das vezes não aproveitamos este tempo, porque quando somos criança, gostaríamos de ser adolescentes. Quando somos adolescentes, gostaríamos de já ir para a vida adulta. Na vida adulta, muitas das vezes, com algumas dificuldades, aparando as nossas arestas, que é isso que essa doutrina maravilhosa nos traz, queremos voltar lá para a infância, o aconchego dos nossos familiares, porque às vezes a vida nos leva a caminhos tão, difíceis, mas não é a vida que nos leva, e sim nós nos proporcionamos algum desses caminhos. Então a gente passa muitas das vezes sem perceber a importância de cada minuto, de estarmos em família, não é? Olha como é gostoso estar em família. E às vezes a pressa nos faz com que a gente não aproveite este tempo. Então desperdiçamos todo ele, uma vida inteira sem demandar nenhum aprendizado. Às vezes a gente passa tão correndo e a gente não aproveitou, a gente não aprendeu nada daquele momento, não é? Então, quanto tempo perdido aí nós desperdiçamos, quantos erros cometidos sem nos conscientizarmos que cometemos esses erros, não é mesmo? Então, por quê? A gente é muito imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Isso é na infância, isso é na adolescência, na vida adulta. E depois, quando a gente chega a uma certa idade, a gente ainda quer isso muito para ontem, não é? Então, a impaciência nas relações das necessidades da vida, e muito disso seriam as necessidades materiais, não é? Então, a inversão de valores que a gente começa a colocar, o que é este tempo, faz com que nós reflitamos o quanto é necessário que nós aproveitamos este tempo. Porque o tempo passa muito rápido, meus amigos, muito rápido mesmo. Por vezes nos encontramos com 10 anos, daqui a pouco com 20, daqui a pouco com 40. E que felicidade quando a gente chega aos 40, aos 60, mas que a gente aproveite
todos estes momentos, porque nós somos máquinas, né? A gente não faz dinheiro. E por que que muitas das vezes nós estamos sempre lutando contra este tempo? Tem valido a pena uma correria? Será que vale a pena, às vezes, horas e horas de um trabalho que muitas das vezes a gente perde este convívio e até o nosso tempo, né? Qual o valor que eu estou dando? Né? É necessário? Qual é a qualidade que a gente está colocando nos empregando muito tempo a um trabalho que às vezes não nos satisfaz, não é? Será que não é por uma conquista de algo material? Então, qual o valor que a gente está dando para isso? E a má notícia que a gente tem que dar, né, é que o tempo voa. E a boa notícia é que nós somos o piloto. Então, se o tempo voa, nós paramos para pensar que nós somos o piloto e que nós estamos à frente deste tempo. Isso é muito gostoso quando a gente consegue entender a importância de nos atentar para isso, né? Então temos com consciência da nossa realidade espiritual da vida, né? As condições, quais as condições que nós temos aqui como espírito encarnados? Qual o objetivo, né, superior da vida? O que será que os espíritos benfeitores esperam de nós? Então, será que não seria a renovação interior, o nosso aperfeiçoamento moral e sucessivamente a reforma íntima? Não seria interligado essas duas coisas? O quanto a gente deve dar valor, porque a vida passa muito rápido, né? É um pensar, se a gente parar e refletir, é um pensar numa morte e que pode vir a qualquer momento. Então, aproveitar este tempo através da premissa dessa doutrina maravilhosa é que a gente consegue refletir. Então, na lei do progresso, não é? Fala muito bem assim, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que todavia não marcha lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Então, assim, ó, a gente para e pensa assim, quando eu atinjo uma sabedoria intelectual, quando eu consigo, quando eu busco aí uma profissão, eu estou adquirindo dentro dela o meu progresso intelectual, ele é muito necessário, ele faz parte de todo um eixo que nós precisamos, mas se eu não adquiro esse progresso moral, ele vai ficar inválido, o intelectual. Então, eles deveriam andar, né, mútuo, mas muitas das vezes eles não andam, eles são apoio um do outro na marcha do progresso, não é? Então, ao mesmo tempo que todos os seres progridem moralmente, né, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, isso faz com que a gente pare e pense, né, qual a finalidade desta vida. Porque finalidade nós não vamos ter, não é? A finalidade, o êxito de nós sairmos daqui, dessa encarnação, e entendermos como isso é gratificante e dá valor a gente saber respeitar o tempo, não é? É aquela frase, aquela premissa que Kardec coloca: nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Essa é a lei, não é? Então, olha como é gostoso quando a gente compreende essa máxima de que nós vamos nascer, nós vamos viver, nós vamos renascer e ainda progredir. Seria assim que nós deveríamos começar a colher essas informações. Porque a partir daí a gente começa a entender qual o intuito das encarnações. Então, assim, ó, na questão 169 do Livro dos Espíritos, tem a Kardec pergunta para os espíritos: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos?
E os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, na medida que nós vamos passando pelas encarnações com o intuito de que nós devemos progredir, que nós devemos nos munir de conhecimento, e se a gente não passa pelas provas ou pelas expiações, as encarnações acabam ficando completamente vazias. Então, por isso que eu vou vir diversas vezes para me sobressair delas, não é? É assim que a gente até fala sempre. Vamos aproveitar essa encarnação para fazer o melhor que eu posso através dos conhecimentos que eu vou adquirindo. E uma delas eu sempre comento na questão dos estudos. Os estudos nos traz um conhecimento tão profundo do meu eu, porque para eu começar a valorizar a vida, para eu começar a entender o quanto é importante o valor do tempo, eu preciso ter os conhecimentos. Quando a gente estuda este Pentateuco, eu faço essa reflexão do conhecer. E quando a gente faz essa reflexão do conhecer, é como se a gente fosse para frente do espelho. O que o espelho nos reflete? Ele nos reflete o nosso físico, não é? Quando a gente olha para o espelho, ao invés, principalmente mulheres, ao invés da gente enxergar as nossas linhas de expressões que estamos ali vivendo, estamos ganhando, não é? Mesmo que algumas não gostem, nós estamos adquirindo experiência. Muitas das vezes não tão boas, mas estamos adquirindo experiência. Quando nós olhamos para o espelho um pouco mais fundo, a gente consegue ver o nosso eu. Quem eu sou? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual a melhoria que eu estou trazendo, né? A gente começa a ver os nossos defeitos, os nossos vícios que eu ainda cometo. Então, os estudos, eles fazem com que eu tenha esta reflexão, para que eu compreenda todas as circunstâncias que eu passo. Então, isso é muito importante para que eu valorize a minha estadia aqui neste planeta, nessa encarnação, com os familiares que eu tenho, né? Entendendo este planejamento reencarnatório, construindo as relações com os meus entes queridos, aproveitando este tempo que eu ainda estou aqui, que eu ainda busco esse conhecimento para trazer não somente a mim, e sim a minha família, que estenda isso à minha família. Pois Jesus, ele falava por parábolas, e os discípulos chamavam ele, porque ele tinha uma forma tão afável, né? Ele trazia as pessoas para perto dele, mas não era muitas das vezes as palavras, e sim o que ele fazia, os exemplos que ele trazia. Então, muitas das vezes, não é nossas palavras que modificam o outro, não é? É a prática que ali nós colocamos, a prática da paciência, a prática da tolerância, a prática de saber entender o próximo. Graças a Deus nós temos o livre-arbítrio e cada um desperta com o tempo. Cada um vai ter o tempo do despertar. Então eu não modifico o outro, a não ser com os meus exemplos, porque eu tenho que saber respeitar a decisão e o despertar deste ente querido, dessas pessoas que nos acompanham, porque nós vivemos uma lei de sociedade, nós precisamos dessa troca, e é nessa troca que eu também vou aprender. Então, Emmanuel, né, esse espírito aí, que foi o espírito mentor do Chico, ele traz assim, ó, acima do poder temporal dos governantes e da moral duvidosa dos pregadores das religiões, a ideia da imortalidade continuamente prosseguirá, porque significa em si mesma o luminoso patrimônio da alma encarnada, como recordação perene na sua vida no além,
ou seja, nós conseguimos entender qual a necessidade de que a gente cada vez estude mais, cada vez se conheça mais, porque nós vamos viver eternamente. E quando a gente consegue isso, quando a gente busca esses conhecimentos, nós buscamos a maturidade do senso moral, não é? A maturidade é algo que não é só lá no 40, nos 30, nos 60 que a gente busca. Uma pessoa de 20 anos pode ter uma maturidade moral, porque somos espíritos aí que viemos de muitas encarnações. E como a gente entende, o espírito sempre ele é progressivo. E como é que a gente adquire essa maturidade? Quando a gente já tem este conhecimento. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. Então, a gente consegue perceber que o estudo ele nos traz uma dimensão tão grande que eu ainda posso errar, pois eu já venho de várias vicissitudes, de várias encarnações, na qual eu fui espírito ainda errante e ainda sou. E se eu estou nessa encarnação, com certeza eu preciso ainda dissipar essas vicissitudes. Então eu consigo compreender que se eu erro, eu vou lá e eu tento domar, né? É domar mesmo essa minha má inclinação. Porque só assim eu consigo cada vez mais finalizar com algumas ainda, né? Talvez não todas, com certeza não todas, mas eu vou sempre domando aquela que eu tenho mais dificuldade, não é? Então, enquanto um se contenta com o horizonte limitado, outra que aprende alguma coisa melhor. Então, tem algumas pessoas que se contentam com o horizonte, né? E esse horizonte, muitas das vezes, ele é limitado. Eu não consigo ultrapassar a barreira daquele horizonte. Outras pessoas não. Outras pessoas querem ir além disso. E o que é o além disso? É os conhecimentos que a gente adquire. É essa reforma íntima que nós vamos fazendo todo dia. É esse aperfeiçoamento moral. Então, lá no Consolador, tem a pergunta assim, ó. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Então, os espíritos respondem: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Então, tem muitas pessoas que elas acreditam, não é? E um exemplo disso é quando a gente faz o evangelho no lar. A gente pede que os bons espíritos coloquem sobre aquela água os bálsamos necessários para a nossa construção, para o nosso refazimento espiritual e moral. A gente toma aquela água, muitas pessoas até sentem um gosto diferente. Então, isso é vibrar, né? Ao vibrar, eu sinto aquelas energias benéficas e o quanto é importante para o meu refazimento. Então, é o vibrar e sentir. E a Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, pelo Divaldo Pereira Franco, essa benfeitora que fala muito do conhecimento de si mesmo, ela fala na busca do self, na busca do eu. Então, redundará no encontro com a verdade, com a vida, no sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todo o atavismo e complexidades perturbadoras, né? Que daí o Sócrates já falava: conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, de nos conhecer, de que a gente está aqui tendo a oportunidade de ser cada vez melhor, mesmo que a gente erre, a oportunidade é dada sempre, nós adquirimos o quê? Uma libertação.
E essa libertação está naquelas amarras lá das vicissitudes, do egoísmo, do ódio, do orgulho. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu consigo fazer essa reflexão, essa autorreflexão, eu consigo me livrar de algumas mazelas aí que até encontro, que eu ainda encontro dentro de mim, tentando dissipar a todo instante. E um exemplo também que eu digo é que muitas das vezes nós convivemos com pessoas e que a gente deveria dar o valor, né, do tempo, que é o que estamos falando, mas a gente, ao invés de aproveitar e aprender, mesmo com aquela pessoa que seja um tanto difícil, nós estamos aprendendo com ela a ter a paciência. E que eu digo com isso que muitas das vezes a gente arrasta por décadas uma incompreensão, né, do outro, mas sabendo que quem não está compreendendo somos nós. Então, assim, ó, se nós temos o livre-arbítrio, e isso é de cada um, esse despertar é de cada um, eu não posso cobrar dele, eu tenho que cobrar sempre de mim. Sempre eu tenho que cobrar, porque às vezes a gente passa muito tempo querendo modificar o outro, sendo que eu não consegui nem me modificar. Então, quando ela coloca o despertar do espírito, dessa libertação, é da libertação que eu não vou modificar o outro também. Eu tenho que modificar eu. Então, o valor moral, ele vai crescendo conforme os meus esforços. Eu estou cada vez me esforçando mais. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar de outra maneira. Se eu estou passando por uma problemática, eu tenho que me elevar, né, nas preces, na espiritualidade maior, me sobressair de tal situação, porque tudo passa, já dizia Chico, não é? Então, assim, se eu tenho sofrimentos ainda, sempre tenho que ver o que esse sofrimento está querendo me trazer. E de todo sofrimento, que nem sempre gostamos, sempre vem um aprendizado. E isso aí é a maturidade que nós adquirimos, moral. Isso aí é o despertar da consciência, que aquilo que eu estou passando naquele momento e que tudo é momentâneo, vai tirar uma grande lição. Talvez seja para mim, talvez seja para o coletivo, que é o que estamos passando neste momento. Então, nenhum momento ele vira eterno, não é? Todas as circunstâncias que nós passamos, ele é sempre com a finalidade que nós entendamos aquela situação. Então, sem queixas, sem lamúrias, sempre sobressaindo sobre as circunstâncias, às vezes não tão boas aí, mas que a gente pense logo depois, o que eu aprendi com aquilo ali, com aquela situação. Então, nos fortalecer sempre nos nossos esforços, né? Na capacidade que nós temos de luta, nós temos uma potencialidade, nós temos uma capacidade de sobressair, basta nós querermos. Isso é intrínseco nosso, né? Para que a gente saia daquela acomodação, que a gente saia daquela zona de conforto, daquele conformismo de algumas coisas. Eu não posso estudar porque está chovendo, não posso estudar porque a casa é longe, eu não quero estudar porque tem coisas que vai bater com o meu ego e eu não quero mudar. E isso vai me trazendo o quê? Uma situação onde eu vou me acomodando, eu vou trazendo doenças, e isso ataca o meu físico e sucessivamente ataca o meu mental. Então, assim, ó, quando a gente descobre essas potencialidades, quando a gente começa a ver a nossa vida, né? O valor da nossa vida e o valor do nosso tempo, nós pensamos por um outro prisma. Nós vemos a vida por um outro prisma. E o quanto é importante que a gente tenha essa maturação o mais rápido possível para que a gente consiga estar feliz dentro do nosso ambiente. Esse é o nosso propósito, não é? Valorizar os recursos que a reencarnação oferece para reestruturar os nossos destinos. Então, é uma reestruturação para que eu consiga reestruturar o meu destino até então. Então, nos elevarmos com uma visão, sabe, mais assim, ó, de entender os desafios que eu passo, sabe? Sempre elevar com uma visão ampla, né?
Por que que eu estou passando pelaquilo ali, sabe? Então, até que ponto o conceito de imortalidade e outros princípios fundamentais da doutrina espírita já entraram em nós? Como é que eu já compreendo a doutrina espírita? Será que eu aceito? Será que eu consigo ser resignada em algumas situações que eu vivo? Será que eu consigo me sobressair? Será que eu saí dessa zona de conforto e eu consegui me ajudar em primeiro lugar? Porque em primeiro lugar somos nós. É aquela lá, o do espelho que eu falei anteriormente. É olhar para dentro de mim e ver o que eu tenho que mudar, sem pensar no outro, primeiro eu. Então, será que eu consegui já entender a proposta das reencarnações, da imortalidade, dos princípios fundamentais que a doutrina espírita trouxe, né? Será que eu já consegui fazer com que isso seja intrínseco, né? Se já compreendemos, até que ponto estamos respeitando, né? Com os nossos atos, né? Como é que eu tô dando ênfase isso aí para que eu consiga até vir a propagar isso a outras pessoas. Então, assim, ó, isso faz com que a gente entenda a necessidade de estudarmos, de refletirmos sobre esse evangelho maravilhoso, que a gente traga para dentro do nosso lar o evangelho, não é? Que a gente faça o evangelho dentro do nosso lar, que por qualquer ventura, qualquer dificuldade que eu venha a passar, ou que eu esteja passando, que eu sempre agradeça essa oportunidade, porque isso faz com que eu venha nessa encarnação e entenda que tudo passa. Então não existe cedo ou tarde, não existe tempo, o tempo certo ou o tempo errado. As coisas acontecem quando tem que acontecer, cada uma no seu tempo e principalmente nada é por acaso. Então vamos aproveitar o tempo, o desnecessário e preservar principalmente o que é essencial. Estar em família é algo muito essencial. Ler um bom livro é algo muito edificante. Aproveitar o nosso tempo com os nossos familiares é algo sublime, sublime. E isso aí é que faz com que a gente agradeça sempre essa doutrina que nos esclarece tanto nos momentos mais difíceis para a nossa vida. Vamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira, sempre trazendo para dentro do nosso lar, exemplificando dentro do nosso lar qual é o nosso principal objetivo: aprender a amar. Essa é a lei máxima, né? Aprender a amar os nossos familiares, nos conhecendo sempre. E como a gente coloca lá, domar as nossas más inclinações. É assim que aqui eu me despeço nessa palestra, agradecendo sempre a oportunidade de aprender, porque todos nós estamos no mesmo caminho, a aprender. Que a paz de Jesus esteja nos lares de todos vocês. Que as angústias que muitas das vezes nos traz seja confortado com aquele abraço de Jesus, porque quando a gente quer, a gente consegue até um abraço de Jesus, porque quem crê, sente. Então, muito obrigado e que todos estejam na paz de Cristo, hoje e sempre. E que assim seja.